professor Thiago Lira. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Já são mais de 150 vídeos de português para concurso, filosofia e redação. Tudo bem? Para você. Vamos continuar agora com o nosso mini curso de filosofia para o Enem. A última aula eu fiz um atravessamento de filosofia e redação, para que você tivesse ali um bom rendimento, né? Para que você possa ter um bom rendimento com 20 temas filosóficos. Se você ainda não acessou, acessa lá na playlist de filosofia, tá? Que você vai se dar bem. Aula de hoje, outra coisa. Esses vídeos são demorados, coloca no 2x. A minha ideia aqui não é ser esses vídeos rápidos de filosofia, mas sim bater um papo com você, de uma forma mais agregadora, beleza? Tanto é que eu tenho aqui o meu cafezinho. Galera, esse vídeo é muito importante, tá? Se você vem acompanhando os nossos vídeos de filosofia para o Enem, você deve ter visto dois vídeos importantes, que foi filosofia da Idade Moderna, tá? Junto com o Renascimento, e depois nós vimos a filosofia iluminista. Se nós pararmos para pensar na guinada da Idade Média para a Idade Moderna, o que se coloca em cena ali é a razão, né? É a razão como a grande fonte que vai resolver os problemas da humanidade, se é que eu posso dizer assim. Se tivemos então 15 séculos aproximadamente de uma filosofia muito ligada à religião, tá? Ao cristianismo principalmente, e aí nós tivemos ali dois grandes expoentes que nós vimos na aula, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, tá? Nós temos agora a razão como a mola mestra da filosofia, beleza? Nós vimos isso com a filosofia da Idade Moderna e o Renascimento. Essa razão iniciada ali, por exemplo, com Descartes, tá? Com o seu famoso penso, logo existo, inaugurando então o que a gente vai chamar de forma racionalista do pensamento. Galera, o que é esse vídeo então? Esse vídeo vai trabalhar com duas escolas filosóficas que estão dentro do que a gente chama de teoria do conhecimento, que são os racionalistas e os empiristas, tá? E por fim eu vou tentar fazer uma síntese com o pensamento de Kant, que é realmente a ideia de Kant, ao tentar aproximar racionalistas e empiristas. Ambos estão, a grosso modo, preocupados com como conhecer, tá? Os racionalistas de um lado, colocando a razão como a grande fonte do conhecimento. Inclusive, podemos colocar aqui que os racionalistas, e aí eu cito Descartes como grande expoente, né? Penso, logo existo, ou seja, o pensamento podendo chegar a verdades últimas, conhecer as coisas em si, né? Esta razão seria realmente a grande fonte do conhecimento propriamente dito, tá? Inclusive os racionalistas tinham o que a gente chama de inatismo. O que é isso? Teorias inatas que o ser humano já seria com elas dentro do seu conhecimento, dentro da sua razão, tudo bem? Isso vai tentar ser rechaçado lá com a filosofia empirista. Tá? Por um lado, os racionalistas então tinham esse pensamento realmente de que a razão era a base de todo o conhecimento, a fonte de todo o conhecimento, né? Acreditava-se, por exemplo, na intuição, tá? Acreditava-se nos conhecimentos dos indivíduos de forma inata, e essa razão ela obedecia a certas formas de lógica também, tudo bem? Tá? Então Descartes, por exemplo, foi o grande expoente. Posso citar, pessoal, lá na Grécia Antiga, Platão, né? Com o seu mundo das ideias também. Então, esse é o grande arcabouço do racionalismo, tá? E essa filosofia, que vai vindo aí do século XV para cá, realmente tentando tomar as rédeas, tá? Da teoria do conhecimento, e por que não de uma metafísica, tudo bem? Metafísica aí pensando em Aristóteles como a ciência das coisas últimas, tá? Então é nesse lado racionalista aí, pensando a razão como a grande mola mestra da teoria do conhecimento. Por outro lado, nós temos os empiristas, que vocês devem lembrar. Os empiristas acreditam que são os sentidos, que é por meio deles, somente deles, que nós podemos obter conhecimento. Tá? É uma teoria realmente baseada na experiência como essa fonte primária do conhecimento. Tá? Eles não acreditam na intuição, tá? E não acreditam realmente que as pessoas já nascem ali com um conhecimento a priori, se é que podemos dizer assim, para já citar Kant. Aqui temos David Hume como grande expoente, né? John Locke também, de John Locke essa teoria da tábula rasa, né? Que nós somos uma folha em branco de papel e vamos preenchendo com os sentidos o nosso conhecimento. George Berkeley, tá? Também, que era um bispo, se não me engano, anglicano, onde ele também é dessa teoria empirista. Tem uma frase dele muito conhecida, que é ser percebido, tá?
Pessoal, onde você quer chegar? Quero chegar então nessa dicotomia da busca do conhecimento. De uma forma, os racionalistas e de uma outra forma, os empiristas. Tá? Então, ou seja, será que haveria uma forma de tentar resolver esse embate? E é isso, pessoal, que Kant vai se propor. A filosofia kantiana, uma das mais difíceis de se conhecer, a sua grande obra, a Teoria Crítica da Razão Pura, é uma obra muito difícil de ser lida. Tá? Se tiver um livro mais fácil de Kant para ser lido, seria a Metafísica dos Costumes, onde tem o imperativo categórico e etc. e tal também, trabalhando por ali. Mas a sua Crítica da Razão Pura é uma tentativa, principalmente, vamos dizer, os estudiosos da história da filosofia, de tentar rechaçar a ideia de David Hume, que era um expoente do empirismo, né, de que essa metafísica, essa busca do conhecimento das coisas em si, era algo completamente ultrapassado, que o conhecimento ele era somente proveniente das experiências e que ninguém garantiria para mim, por exemplo, de que o Sol nasceria amanhã. Não é porque eu observo que o Sol nasceu, é que amanhã ele vai nascer de novo. Essa grande crítica de David Hume, por exemplo, ao método indutivo, tá? Que parte de premissas pequenas para chegar a considerações gerais. Não é? Então, David Hume foi considerado um cético e por ali Kant ele vai de alguma forma tentar equacionar esse dilema da teoria do conhecimento entre os racionalistas e os empiristas. Tá? Pessoal, e como que Kant faz isso? Bom, aqui é um resumo do resumo, né? Mas Kant entende que existe uma experiência, tá? Isso é fato, existe uma experiência. Entretanto, existem condições para que o pensamento possa acontecer, para que o conhecimento possa acontecer, e ele destaca principalmente o espaço e o tempo, tudo bem? E esse espaço e o tempo muito ligado à figura do sujeito. É aqui que de alguma forma nasce o sujeito enquanto esta entidade que busca o conhecimento. Por isso que fala-se muito dos óculos de Kant. Nós temos uma lente para o conhecimento, mas existe um sujeito por trás desse conhecimento, né? Sem o conteúdo da experiência, de alguma forma, os pensamentos são vazios, né? Ou seja, precisa da experiência. Por outro lado, sem os conceitos, para citar Kant, né, eles não têm nenhum sentido para o ser humano, tudo bem? Então, de alguma forma, Kant vai tentar aproximar uma corrente da teoria do conhecimento com que é os racionalistas com os empiristas, tudo bem? E tem toda uma filosofia kantiana aí que não vai ter como a gente discutir aqui, né? Falando sobre seus juízos a priori, a posteriori e por aí vai. Mas se eu pudesse resumir a filosofia de Kant, né, o pouco que eu sei, tá, sobre a filosofia kantiana é que, de alguma forma, entende-se que há condições para o pensamento, para o conhecimento. Essas condições são centradas no espaço e no tempo, não espaço e tempo de Newton propriamente dito, né, que vai revolucionar também a ciência, a física, aí nessa guinada da modernidade, mas centrada no sujeito, nesse sujeito que conhece, tá? Nesse sujeito realmente que conhece. E aí, pessoal, isso tudo vai ter derivações filosóficas ao longo da história. Kant é dali do século XVII, mais ou menos, né? Que vai desembocar em outras correntes filosóficas, como a fenomenologia de Russell, por exemplo, tá? Que a gente vai abordar depois, e também, por que não, no próprio existencialismo ali do século XIX, século XX também, tá? Então, assim, para resumir o vídeo, nós temos duas grandes correntes da teoria do conhecimento. Uma prega que somente os sentidos, por meio deles, nós podemos conhecer, que são os empiristas. E por outra corrente são os racionalistas, por exemplo, pensando em ideias inatas. Tá? Kant, de alguma forma, vai tentar reconciliar as duas, dizendo que não. Eu preciso realmente, de alguma forma, pensar nas condições possíveis do pensamento. Somente por meio dessas condições possíveis do pensamento, né? E aí eu cito o espaço e o tempo, que nós poderíamos realmente conhecer. Claro que esse espaço e tempo não é esse espaço e tempo da física, mas sim ligado ao sujeito. Tudo bem, pessoal? E essa grande filosofia kantiana vai estar no seu clássico livro Crítica da Razão Pura, ou o que a gente chama de doutrina transcendental dos elementos, né? Se é que a gente pode dizer assim. Então, não existe, de alguma forma, só para terminar, uma forma passiva de recepção
das sensações. Existe ali um sujeito, esse sujeito com as condições do pensamento possível, espaço e tempo, tudo bem, que poderia chegar a algumas considerações. Um exemplo, talvez, pessoal, que eu acho que seria interessante dar para vocês, pensando nos racionalistas, o que seria ideias inatas, seria, por exemplo, a matemática. 2 mais 2 igual a 4. Eu não precisaria de objetos, teoricamente, para comprovar que 2 mais 2 são 4. Tá? Ou o próprio penso logo existo de Descartes, que é uma regressão racional para chegar a um alicerce do conhecimento, né? Descartes, na sua dúvida hiperbólica, duvidando de tudo, ele só não consegue duvidar do ser que pensa. Ou seja, uma coisa eu não posso duvidar, que há um pensamento. Então, se há um pensamento, há uma existência. Essa toda essa ideia racionalista, realmente, de Descartes, com o que a gente chama de método cartesiano. Tá, pessoal? Então, assim, eu acho que esse embate de racionalistas e empiristas é uma grande marca de toda essa filosofia, essa história da filosofia que nós estamos contando aqui para vocês nesses vídeos para o Enem, que marca ali principalmente 2 grandes acontecimentos históricos, que seria o Renascimento e o Iluminismo, né, pessoal? Ali a Idade Moderna e 1789, a Revolução Francesa, e que tem esse pano de fundo da filosofia como essa grande, vamos dizer assim, ciência, ou rainha de todas as ciências, para citar realmente alguns filósofos, que seria realmente a que vai resolver os problemas da humanidade, tá? Beleza, pessoal? Tudo bem? Logo, logo nós vamos ver que isso tudo vai entrar em crise, tá? Principalmente ali com o positivismo e o cientificismo e por ele vai. Essa filosofia, principalmente metafísica, vai entrar realmente em crise. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, então, a diferença entre racionalistas, empiristas e o que Kant, em poucas palavras, conseguiu fazer ali com sua crítica da razão pura. Beleza? Se inscreva no canal, curta o vídeo, vamos que vamos. Um abraço!